Palavra de Deus para você. Pega a sua Bíblia ou seu celular e vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8. O tema da nossa mensagem hoje é o poder que lhe foi prometido. Uma alegria estar recebendo aqui pastora Marilda, com, galera, o povo querido lá da Maré. Que alegria estar recebendo aqui pastor Berger, pastora Fátima, pastor João, pessoal de Nova Iguaçu, minhas evangelistas, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus queridos, este é um versículo muito conhecido nosso, O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele pediu que a igreja ficasse lá em Jerusalém, porque desceria sobre a igreja o Espírito Santo. E ele diz: por que a igreja vai receber o Espírito Santo? Para que a igreja esteja cheia de poder. Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. É lógico que o Senhor estava falando ali da expansão do reino. Isso fica muito claro quando o Senhor diz: olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Para quem conhece a geografia de Israel, para quem está acostumado a viajar para lá como eu, a gente vê direitinho a expansão do reino. O Senhor Jesus disse: olha, em Jerusalém, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, ou seja, aqui onde o Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo desceu ali no cenáculo, o cenáculo fica no Monte Sião, fica onde hoje estão os restos mortais do rei Davi. E ali você vê a progressão do reino, a expansão do reino. Em Jerusalém, na Judéia, quando você chega, por exemplo, tem uma ponte, um lugar alto lá, é o prosseguimento do Monte das Oliveiras, é o Monte Scopus. E do Monte Scopus você vê o deserto da Judéia. Então é Jerusalém, Judéia, Samaria é longe, mas ao norte, e até os confins da terra, ou seja, é o reino de Deus sendo expandido, é o reino de Deus crescendo. E essa tem sido a nossa oração, para que o reino de Deus ele seja expandido na nossa vida. De repente a gente pode levar para o lado da multiplicação de vidas, de almas, de pessoas. Também é a expansão do reino, Ganhar almas, multiplicar o número de ovelhas, isso é também a expansão do reino. Mas é muito mais do que isso. O que nós queremos é que o reino, e a gente entende como reino, o projeto de Deus, o propósito de Deus, a gente quer que ele se expanda nas diferentes áreas da sua vida. A expansão do reino não deve ser vista apenas como uma multiplicação de vidas, de pessoas, um crescimento quantitativo, mas deve ser especialmente o crescimento dentro de cada área da nossa vida. O reino precisa ser expandido na sua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. O que é o reino expandir na sua vida? É o crescimento do propósito de Deus na sua vida. Um dos maiores problemas, desafios que a igreja tem é permanecer estagnada. E é tudo que o diabo quer. Tudo que o inimigo quer é que você permaneça estagnado, parado. Às vezes você vê pessoas dentro da igreja que passam anos
e não crescem, não conseguem crescer, não expandem. E esse não é o propósito de Deus. Quando Deus chama alguém, e pode ter certeza, se você está aqui é porque você tem um chamado. Amém? Você crê nisso? Então diga: eu tenho um chamado. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Amém? Você foi um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. E por que Deus te escolheu? Ele escolheu para que através da sua vida o reino possa ser expandido. Entenda o reino como o propósito de Deus. Ele quer que o propósito dele se expanda através da tua vida. Ele quer que você seja um instrumento para que o reino de Deus possa ser expandido dentro da sua casa, para que a sua família inteira seja abençoada através da sua vida. Isso é a expansão do reino. Para que os seus filhos sejam alcançados pela misericórdia do Senhor, é a expansão do reino. Para que a paz possa prevalecer dentro da sua casa, através da tua vida, rixas, problemas que existem dentro da sua casa possam ser destruídos. Ele quer usar você como um poderoso instrumento, como profeta, como sacerdote, para ecoar dentro da sua casa a vontade de Deus. Isso é expandir o reino. É nessa visão que nós estamos nos apegando. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. O crescimento da igreja, a gente está vendo. As nossas células estão cheias, se multiplicando. Agora com os GDs, a gente vai ter uma multiplicação muito maior. Porque é vontade de Deus que vidas sejam salvas. Mas não adianta também a gente ter uma multidão de pessoas se essas pessoas não estiverem crescendo. Se o reino não estiver sendo expandido na vida dessas pessoas. Você está conseguindo compreender? Então, quando o Senhor Jesus, Ele diz: olha, nós vamos receber, vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, de Jerusalém até os confins da terra. Ele está dizendo: olha, eu vou pegar você, vou tirar você de onde você está, vou te honrar, vou perdoar os teus pecados, vou purificar você, eu vou santificar você, vou justificar você, ou seja, eu vou olhar para você como um justo, vou preparar você, vou te dar o Espírito Santo, vou te dar dons especiais, vou te encher de ousadia, de coragem, de fé, de determinação, para que você possa cumprir o meu chamado e expandir o reino de Deus. Você consegue entender? O reino de Deus será expandido através da tua vida. E essa é uma responsabilidade nossa, responsabilidade como igreja. E o Senhor Jesus sabia que para que a igreja pudesse cumprir essa responsabilidade, a igreja tinha que receber o Espírito Santo. Porque o que é o Espírito Santo? Na verdade, o Espírito Santo é o próprio Deus. Era necessário que a igreja recebesse o Espírito Santo, para que a igreja estivesse preparada, para que a igreja estivesse pronta. Então o Senhor, Ele prometeu o Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, verso 49, veja o que Jesus disse. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus disse o seguinte: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ou seja, da onde é que eles sairiam? Não seria de Jerusalém? Então Jesus disse: vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Irmãos, vocês não têm noção das coisas grandes que Deus pode fazer através da vida de cada um de vocês. Às vezes a gente reclama, mas está ruim, está difícil. Você ainda não entendeu o poder que você tem como igreja. As tuas palavras são poderosas demais. Eu me lembro quando eu fui criado na igreja metodista, eu já contei isso aqui muito para vocês, e lá a gente não gostava nem de falar do nome de demônio. E eu me lembro quando eu vim para uma outra igreja, neopentecostal, ainda não era a Igreja da Conquista, e aí tinha uma menina que toda vez que ela ia para a igreja, ela caía endemoniada. Ela ia, começava a orar, ela desmontava lá. E eu tinha muita curiosidade, porque eu não conhecia nada daquilo. E eu me lembro que uma vez eu estava lá, sozinho na igreja, o pastor me botou para vigiar a igreja, eu sozinho lá dentro da igreja, a menina chegou, eu falei, lascou. A menina chegou, eu falei, bom, agora eu estou lascado, agora o negócio ficou feio. Ela pediu para orar por ela, eu nunca tinha visto aqui, nunca tinha tido uma experiência assim. E aí quando eu orei por ela, já assustado, manifestou-se nela uma entidade lá, um demônio. A primeira coisa que o diabo fez, olhou para mim e falou assim, botou a mão na cintura, mas é abusado, né? Eu me lembro que ele ainda deu uma reboladinha assim, falou assim, quem é você para me expulsar? É uma estratégia que o diabo usa, porque ele quer que você se sinta um nada, ele quer que você se sinta incompetente, ele quer que você passe a sua vida dentro da igreja achando que você não está preparado, não está pronto para fazer nada. Ele quer que você seja convencido de que você não pode nem abrir a boca, não pode fazer nada dentro da igreja. E foi isso que o diabo fez, botou a mão na cintura, rebolou, como quem diz, eu vou desafiar, ele vai ficar com medo. Já deve ter percebido que eu estava meio assustado, né? Meio não, estava completamente assustado. Mas aí eu me enchi de fé, né? Falei, Senhor, estou contigo, comigo está a mão forte do Senhor. Eu virei para o demônio cheio de autoridade, enchi o peito assim. Ele deve estar percebendo que eu estou com medo, então deixa eu esconder bem aqui, né? Aí eu levantei o peito assim, falei, demônio, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai agora, seja repreendido. Aí ela caiu de joelho. Quando caiu de joelho, amigo, aí eu está pensando o quê? Está pensando o quê? Porque você não sabe o poder que lhe foi dado. Você não sabe o poder que lhe foi dado. Você pode orar, e se você tiver fé, Jesus disse que você vai dizer para esse monte, passa daqui para acolá, e o monte vai passar. E Jesus ainda disse, nada lhe será impossível. Você imagina quantos desafios você tem, e muitas vezes você não tem uma postura agressiva. Muitas vezes você não tem essa postura de se posicionar mesmo, dizer não, não aceito isso, vai mudar, isso aqui vai mudar, eu quero a cura do meu filho, eu quero a transformação do meu marido, eu quero que esse vício seja queimado, destruído em nome de Jesus. Você não sabe o poder que você tem. Você tem o poder de levantar as tuas mãos para a sua despensa e profetizar que ela vai estar cheia, transbordando, e ela vai transbordar. Porque a boca do Senhor o disse. Isso é fé, é poder. Então o Senhor disse, olha, vocês não saiam de Jerusalém, porque vocês não vão sair por aí tentando fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Vocês precisam ter o Espírito de Deus. Vocês precisam estar cheios de unção. Vocês têm que estar preparados, têm que estar pronto para fazer a obra. Você consegue entender?
Então a gente vê a igreja dos tempos apostólicos cheia de unção. Aí você pensa, mas eles foram especiais, eles foram os caras, né? Eles foram os escolhidos. Não, não. A Bíblia mostra o quanto eles foram falhos. A Bíblia faz questão de mostrar que eles eram pessoas normais como você e eu. Eles só viveram em épocas diferentes. Eles tropeçavam, eles caíam, viviam fazendo um monte de besteira. Você pega os grandes líderes aí, eles tropeçaram, e a Bíblia faz questão de mostrar que eles erraram. Porque não é pela sua perfeição, não é por mérito próprio que você vai fazer a obra do Senhor, ou que você vai ser usado. Você consegue entender? A Bíblia diz que até as pedras clamariam. Às vezes você vê uma pessoa, pessoal, mas como é que a pessoa está orando pelo outro ali, se ela está toda errada? Sim, pelo menos ela está tendo fé para orar. Às vezes o bonzinho, aquele que está ali, Jesus, não tem fé para orar, não dá um passo de fé. Você consegue entender? Então a igreja apostólica saiu para o mundo, e diz a Bíblia que eles pregaram o Evangelho em todo o mundo conhecido, ou seja, eles não pararam, eles foram para a rua, eles pregaram, eles anunciaram o Evangelho, eles curaram os enfermos, eles fizeram coisas tremendas acontecerem, eles não recuaram, não se acovardaram, não calaram a boca, não foram intimidados, eles não ficaram desanimados. E olha que a perseguição naquele tempo era difícil, não era como hoje, que você pode até correr o risco de alguém falar assim, esse cara é chato, mas naquela época, falar de Jesus poderia significar a sua morte. E eles não se calaram, eles abriram o bocão e pregaram a palavra, e falaram de Jesus. Muitos foram perseguidos, a igreja passou por muitos momentos de perseguição, mas eles não recuaram, não entregaram os pontos, não desanimaram, não se acovardaram. Por quê? Porque eles receberam o Espírito Santo. Amém? Você entende? Se nós queremos que o reino seja expandido, nós temos que buscar esse Espírito. Se você quer ser apenas mais um na igreja, se você quer apenas o suficiente para você permanecer na igreja e não cair, que já é uma grande coisa, né? Venhamos e convenhamos, já é uma grande coisa. O apóstolo Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque tem muita gente que vai cair. Mas se você quer só isso, então continua sempre do jeito que você está. Você vai pensar assim, não, eu já cheguei onde tinha que chegar. A missão de pregar o Evangelho é com o Bispo Henrique, é com o pastor Felipe, é com a pastora Fátima, pastor Berg, com a pastora Marilda. Eles é que tem que pregar a palavra, pastor João, pastor Israel. Eu não. Aí você vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito. Agora, você pode pensar diferente. Você pode estar sensível a esse chamado. Você pode entender que Deus está te chamando para fazer algo grande. Você pode entender que Deus está te chamando para poder, através da sua vida, salvar toda a sua casa. Amigos, pessoas queridas que estão destinadas à perdição. Ou você faz alguma coisa, ou essas pessoas vão se perder. Já parou para pensar nisso? E na sua vida mesmo, quantas vezes o inimigo acaba tendo acesso à sua família? Quantas vezes o inimigo tem acesso à sua própria vida? Por que o inimigo tem acesso à sua vida? Por que o inimigo vem colocar pesadelos, vem entrar na sua vida, vem tirar a sua paz? Por quê? Por que o inimigo vem e consegue entrar na sua vida, se contigo está o braço forte do Senhor?
Deus disse: eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Levanta a tua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Ou nós cremos na palavra, ou não cremos. E é preciso entender que o que Deus está querendo de você é que você saia da posição em que você está, que já se tornou uma posição meio que confortável. Você já se acostumou até mesmo com as suas derrotas. Você já se acostumou do jeito que está, então já se tornou a sua área de tranquilidade ali. Você já pacificou aquela situação, já se acostumou em ter uma doença, já se acostumou com a bebida do seu marido, já se acostumou com as brigas dentro da sua casa, já se acostumou a passar aperto financeiro. Eu nasci para isso mesmo, sou pobre. Você vai se adaptando, mas não é o que Deus quer. E quando você chega aqui, os seus líderes dizem: vamos para cima, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos expandir o reino. A gente está dizendo para você: olha, está na hora de você começar a agir como Gideão. Está na hora de você começar a questionar: espera aí, se eu sou um escolhido de Deus, se eu sou alguém que conhece a palavra do Senhor, se eu tenho a verdade de Deus, se a Bíblia diz que Deus é comigo, então, Satanás, você perdeu. Eu vou reinar em vida. Diga comigo: eu vou reinar em vida. Eu vou tomar posse das promessas. Isso é expandir o reino. Expandir o reino é você não se calar, é você não se acovardar, porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de... Você entende? É você se posicionar, é você começar a profetizar coisas boas na sua vida, parar de reclamar. Quem é que gosta muito de reclamar? Tem gente que só fala de derrota. Tem pessoas que só abrem a boca para reclamar, só olham para o lado negativo das coisas. Deus está fazendo tantas coisas boas, se querendo te preparar para outras coisas maiores, e você está, ó céus, ó vida. O mundo é cheio de tribulações, mas Jesus disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você pode glorificar o Senhor? O que Deus está querendo dizer é o seguinte: eu vou dar o Espírito Santo para vocês. Eu vou dar o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder. Gente, quando o Espírito Santo descia sobre Sansão, dava uma força para ele tão grande, que ele pegava assim, aquele prédio inteiro, aquelas pilastras antigas, ele botava a mão assim, empurrava, quebrava tudo. O Espírito Santo, quando entra na sua vida, ele é Deus na sua vida. E é isso que nós precisamos aprender. Esta é a palavra que nós queremos que você receba no teu coração hoje. O Espírito Santo é como você ligar na tomada. Essa guitarra aqui, esse violão, não vai tocar. O violão até toca, porque ele é acústico, né? Mas esse baixo aqui, ele não vai tocar se ele não estiver ligado na tomada. Tem que ligar ele. Você tem que estar ligado na tomada. A tomada do Espírito Santo. Amém? Você tem que começar a tomar posse de verdade. Porque coisas grandes o Senhor quer fazer na sua vida. A expansão do reino depende de você reprogramar a sua mente, de você reprogramar seus propósitos, você entender o que é que Deus espera de você. Amados, entendam uma coisa: quanto mais nós orarmos, quanto mais buscarmos o Espírito de Deus, mais estaremos preparados para fazer a obra, para expandir o reino.
Eu queria ler com vocês o que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Às vezes as pessoas perguntam: o que eu tenho que fazer para me encher do Espírito Santo? Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Olha como é simples, não tem dificuldade. O que o Senhor disse? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o... Como é que você vai encher a sua vida do Espírito Santo? É só procurar. Vocês me procurarão e vocês me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Vou falar uma coisa para você que eu tenho falado muito ultimamente. Às vezes a pessoa vem para a igreja, aí os pastores ficam assim: olha, você não pode pecar, você tem que parar de fumar, você tem que se moderar a sua maneira de falar, você tem que mudar a sua maneira de vestir, você tem que ser assim, tem que ser assado. Vai criando aquele estereótipo de evangélico. E aí muitas vezes a mudança começa a acontecer de fora para dentro. Isso não é saudável. O que você tem que fazer? Você tem que buscar o Senhor, encher o teu coração da presença do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí as transformações começam a acontecer de dentro para fora. Entende? Tudo aquilo que você não consegue mudar na sua vida, você vai mudar se o teu coração estiver cheio da presença do Senhor. A carnalidade, a sua fraqueza espiritual, os problemas que você carrega emocionais, a sua cura, a cura da alma, a cura interior, a cura física. Onde Deus está, o mal tem que sair. Onde é que a igreja peca? A igreja peca muito quando ela começa a querer se preocupar muito com regras, com leis. Eu tenho que mudar isso na minha cabeça, eu tenho que mudar. Calma, quem muda? Quem é que conserta o barro que estragou? É o oleiro. Amém? É o oleiro que conserta o barro que está quebrado. Às vezes você fica sofrendo, querendo consertar o vaso, mas não é você que vai conseguir consertar o vaso. Você tem que trazer o oleiro para dentro de você. Amém? Você tem que buscar mais ao Senhor. Você tem que estar mais na presença do Senhor. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então, como é que nós vamos fazer para poder mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir? Como é que nós vamos estar adaptados a essa revolução que nós chamamos de expansão do reino? Nós temos que escolher estar na presença do Senhor. Nós temos que escolher estar com Cristo. Nós temos que escolher gastar mais tempo na presença do Pai. Você conhece a história de Marta e de Maria? Quem foi que escolheu a melhor parte? Maria. Marta ficou ali preocupada em fazer, em limpar, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupados em fazer tantas coisas. Às vezes você fica pensando assim: não, tem muita coisa dentro de casa, muita coisa para fazer, muita coisa, e você deixa de orar, você deixa de buscar. Quantas pessoas estão aqui que nem começaram a fazer as trilhas de crescimento? Aí Deus quer usar você, mas você não está pronta. Deus quer salvar a tua casa, livrar a tua casa de alguma desgraça que está por acontecer, mas você não está preparado. Você consegue entender? Recebe essa palavra, meu irmão, no teu coração, que hoje você saia daqui cheio da unção do Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos orar e vamos buscar esse poder, e você tem que sair daqui, não apenas aqui, nesse momento, mas em todos os momentos, que você possa sair daqui disposto a fazer a escolha certa, a escolher a melhor parte, escolher estar na presença do Senhor, escolher ouvir o Senhor, escolher se colocar aos pés do Senhor Jesus. Maria escolheu a melhor parte, estar na presença do Senhor. Você quer expandir o reino? Então escolha a melhor parte, escolha buscar ao Senhor.
prostrar-se diante do Senhor. Escolha estar na presença do Pai. E eu tenho certeza que coisas grandiosas vão começar a acontecer na sua vida. Amém?